por Cristo eu faço tudo. Eu dou minha vida pelo Filho de Deus, porque Ele deu a vida por mim. Eu largo tudo por Jesus Cristo. Se Ele me pedir, eu largo o emprego, eu largo tudo, eu faço tudo. E aí, gente, bom dia, como que vocês estão? Hoje é domingo de manhã, não sei que dia você vai estar assistindo esse vídeo, mas tô gravando num domingo de manhã. Se você veio por causa do título do vídeo, então você deve ter uma curiosidadezinha. Mas hoje eu quero falar de um assunto pouco comum, que você não deve ter ouvido muito ainda, mas a minha opinião sobre a criação de Deus, o que veio por último, né? Para mim não foi a mulher. E vou te explicar pelo seguinte. Quando Deus criou o mundo, Ele criou primeiro, né, os céus, né? Depois foi formando lá, sei lá, lê lá em Gênesis, você vai ver tintim por tintim como foi feito. Tudo muito bem organizado, tudo em ordem, né? Deus fez primeiro os céus, né? Depois organizou as águas e tal. Ele não fez primeiro os animais e depois os vegetais, porque, né? Tá descompassado. Então, fez tudo em ordem, tudo bonitinho. E aí, quando já estava tudo pronto, tudo organizado, tudo bonito, fez chover sobre a terra, cresceu a erva verde, né? Os animais já estavam todos lá. E aí ele fez o primeiro homem, de acordo com a Bíblia, Adão. E estava lá Adão, sozinho, e conta lá que Deus percebeu que ele estava sozinho, que ele estava se sentindo um pouco só, e aí foi lá e fez da costela de Adão uma mulher para ele. E aí estava terminada a criação. Isso é o que nós sabemos da história. E aí nós ouvimos muito, né, aquela coisa de a mulher foi a última coisa que Deus criou, porque Ele queria que tudo estivesse pronto para ela, né? E a gente se sente com isso, né? A gente se acha, a gente meio que, entre aspas, se coloca num pedestal, né? Ah, foi tudo feito para mim. Toda essa beleza, toda essa maravilha do mundo, foi tudo feito para mim. E aí quando a mulher chega como se fosse uma convidada de honra de uma festa, né? De uma festa surpresa, aquelas festas de aniversário que a gente faz sem a pessoa saber, e quando a pessoa chega já tá tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso, todo mundo esperando pela pessoa, né? Dando os parabéns, abraçando, beijando, dizendo como ela tá bonita e tudo mais, e a gente se coloca mais ou menos nessa situação, né? Como mulheres. Mas, antes de continuar, eu vou contar para vocês algumas situações. E tudo isso justifica, né? Porque a gente já passou por uma vida tão sofrida, né, meninas? Nós somos, não fomos, mas somos ainda tão surradas, né? Tão abusadas, a gente tem uma vida tão sofrida, né? Um fardo que tá nas nossas costas tão pesado. Mulheres que carregam a casa sozinhas, muitas vezes com o cônjuge, mas o cônjuge não ajuda, ou muitas vezes sozinhas mesmo, porque o cônjuge abandonou a mulher com os filhos, e a mulher ela tem que se virar nos 30, né? Para poder dar conta da casa, das crianças, trabalhar fora. E a verdade é que não dá conta, né? Não tem como dar conta. Alguém sempre vai pagar o preço por isso. E a mulher paga uma parte. Mas quem paga a maior parte não é a mulher. É a criança que está no meio desse rolo, né? Então a gente já vem de um histórico onde a menina, desde pequena, né? Ela já tem aquele histórico de sofrimento. Quando eu era pequena, vou contar um pouco da história de onde eu morava, né? Que era uma região onde as pessoas eram realmente pobres, tinham muita dificuldade financeira, e embora a minha família era tida como uma família, assim, de recursos, embora a gente não tivesse carro, a gente não tivesse dinheiro para sair de férias, a gente não tivesse roupas em abundância, a gente não tinha nada de regalia, mas no lugar que a gente morava, a gente ainda se destacava porque a gente não passava fome.
né? Então, não passar fome naquela época e ter um material novo quando começava as aulas era tipo, né, rico. Ter uma bola, a gente sempre teve uma bola, a gente brincava de bola na escola, porque a escola não tinha bola, o colégio não tinha bola. E aí a gente tinha. E eu e minha irmã levávamos para a escola e todo mundo olhava para a gente como se nós fôssemos ricos, porque tinha uma bola de vôlei para jogar. Essa era a situação. Mas a situação de umas colegas nossas era bem triste. Tinha uma menininha que, acreditem ou não, mas com 4 anos de idade, ela saía para vender salgado na rua. A mãe dela fazia os salgados e colocava numa cestinha e ela saía carregando a cestinha, que às vezes era quase maior que ela. Ela nem falava direito ainda. Ela era bem quietinha, mas todo mundo já conhecia, já sabia que ela vendia salgado, e aí ela saía vendendo salgados. E muitas vezes ela chegou na minha casa, essa menininha, e a minha mãe, ela tinha muita compaixão, né, dessas crianças pobres, que eram maltratadas e tudo mais. E muitas vezes, não uma nem duas, mas várias vezes ela perguntava para a menina: "Você já comeu?" E a menina balançava a cabeça, dizia que não. Ela dizia: "Você tá com fome?" E a menina falava: "Sim." Falava: "Por que você não come um salgado?" Aí ela falava: "Minha mãe não deixa. Se eu comer, a minha mãe me bate, porque o salgado era para vender, não era para comer." Então, muitas vezes a minha mãe, com compaixão dessa menina, ela comprava o salgado dessa menina para ela comer, para a própria menina comer. E aí ela falava: "Senta aí, come." E comprava uns 2, 3 salgados para ela. Porque ela não podia comer o próprio salgado que a mãe fazia. E essa era a situação. E quando ela chegava em casa, essa menina de 4 anos, tinha os pequenos para cuidar, né? Tinha irmãozinhos para cuidar. E a mãe, ela, muito pobre também, ela trabalhava assim para os outros, não como diarista, que naquela época ninguém nem tinha condição de pagar isso, mas ela lavava roupa para fora. Só que essa roupa que ela lavava era no rio, era no riacho que tinha lá perto. E aí ela pegava essas roupas, descia para o riacho para lavar roupa, e o bebezinho pequeno ficava em casa. Quem cuidava era essa menina, essa coleguinha nossa que tinha 4 anos de idade. E levando bronca, lógico, sendo, né, apanhando, levando bronca, levando beliscão, sendo deixada de castigo. Ou seja, não teve infância essa menina, né? A infância dela foi para cuidar dos irmãos e para ajudar em casa, trazer dinheiro para casa. E o pai, ele tinha muita dificuldade com bebida. Aliás, naquela região, vocês já pararam para pensar o tanto de homens que têm dificuldade com bebida? Eu olho aqui e falo: gente, tem mais bar do que mercado. De verdade mesmo, não tô mentindo. Aqui onde eu moro tem mais bar do que mercado, é um do lado do outro. E sempre tem gente dentro, sabe? E muitas vezes a gente pode pensar: é sem vergonhice, né? Homens são fracos. Será que são mesmo? Será que é sem vergonhice? Ou será que isso é resultado de uma infância, né, como essa que eu tô te contando, onde as pessoas têm tantos traumas que elas precisam de uma bebida forte para elas conseguir continuar vivendo? Será que não é isso também que acontece, né? E aí tinha outra criança, né, que era um pouquinho mais velha já, essa amiguinha nossa, que ela ia para cima e para baixo com um bebê no braço, assim, sabe? Porque a mãe tinha vários filhos também, pai com problema com bebida também. E aí ela ia no armazém fazer compra, né? Muitas vezes sem dinheiro, pedir para, por favor, alguém vender a comida fiado para ela poder levar para casa. E ela vinha com um bebezinho do lado, né? Aí quando aquele estava crescendo, já tinha um outro, que a mãe tinha tido mais filho, e assim era a vida dela, né? Depois voltava para casa para ajudar a mãe nas questões de casa, né? Lavar, passar, cozinhar. Ela também saía para vender salgados que a mãe fazia, e o pai semelhante também nessa mesma situação, né? E essa era a situação da maioria das minhas coleguinhas lá, né? Algumas não eram assim, mas também cresceram sempre ajudando em casa, sempre a mãe, né, colocando para trabalhar. E o que eu vi, assim, não querendo colocar que o menino ele era mais bem tratado, porque nós temos pesquisas que dizem que os meninos eles são mais espancados, mais maltratados, tratados com mais rudeza, né,
já por aquele medo, né, que se tem de, ai, né, pode virar gay ou coisa e tal, como se isso fosse causado por causa de carinho, né? Se tinha antes, né, esse pensamento, inclusive psicólogos falavam isso, pessoas de renome, pessoas que estudavam, falavam para os pais que se você der muito carinho pro seu filho, ele pode virar gay. Olha só, né? E aí, muitos pais acreditando nisso, desciam um sarrafo nos meninos, né? Desciam não, descem até hoje. Mas ainda assim, os meninos chegavam da escola e iam jogar bola. As meninas chegavam da escola e iam cuidar dos filhos, dos irmãozinhos, né? Dos outros filhos da mãe e do pai e fazer as coisas de casa. Então, desde pequenas, meninas já eram, né, tratadas daquela forma. E aí vai crescendo, né? E o que se tornaram? Se tornaram com certeza pais e mães melhores do que os pais deles foram, porque não quiseram levar adiante aquilo que eles receberam, né? Alguns continuam fazendo a mesma coisa, batendo nos filhos, tratando mal. Mas enfim, por que eu tô contando dessa história para vocês? Para falar de quem veio depois da mulher. Porque no Velho Testamento nós temos essa questão, né? Primeiro veio o homem, depois veio a mulher e teoricamente estava finalizada a obra de Deus. Só que não, porque quem veio depois? Os filhos. Ou poderíamos dizer o filho, né? O filho de Adão e Eva, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Para mim, a obra de Deus aí esteve terminada. Quando o homem e a mulher se uniram e aí geraram aquilo que veio depois, que foi o filho. E aí eu sei que você pode questionar o seguinte: ah, mas não foi Deus que criou diretamente. Como não? Ah, porque Adão foi Deus que fez, né? Pegou o barro e fez. Porque Eva foi o próprio Deus que criou. Mas o filho não foi. O filho veio como consequência de um ato. Ok. Eu penso da seguinte maneira: se eu pego uma semente, eu não fiz a semente, Deus fez, né? Ninguém sabe fazer semente. Alguém sabe fazer semente? Até hoje, né, a ciência, com todos os avanços tecnológicos, não sabe fazer uma semente de, sei lá, de laranja. Não sabe produzir semente, né? Fabricar do nada a semente, não sabe. Então eu pego a semente que Deus fez e coloco na terra que Deus fez. Pego a água que Deus fez e molho aquela semente até ela se tornar uma plantinha. Depois que a planta nasceu, eu posso dizer que fui eu que fiz essa planta? Não. Também foi Deus. Eu apenas aprendi o processo pelo qual a planta nasceria. Mas a planta também é um mérito de Deus, né? E aliás, um mérito que ele nem precisou colocar a mão, porque ele já tinha deixado tudo pronto tão perfeitamente, como se fosse sim um ótimo gestor, né? Que deixou aquilo tudo encaminhado para que aquilo acontecesse. Então, o filho também é obra de Deus, né? Não que ele pegou e fez com as mãos, mas foi ele que fez. Não feliz com essa explicação, né? Eu te digo que lá no Novo Testamento, então no Velho Testamento a gente tem o homem e a mulher foram criados, certo? E aí vieram os filhos, que são o fruto dessa união de Adão e Eva. Só que a gente não olha para o fruto, não é verdade? A gente sempre estuda mais Adão e Eva, porque Adão e Eva pecaram, porque Eva comeu do fruto, e a gente fica lá, né? Quando na verdade o nosso olhar deveria ser para o fruto daquilo, que são os filhos. E aí no Novo Testamento nós temos o quê? O filho. Aí sim nós temos o filho. E mesmo que pessoas tentem ofuscar, né, dizendo que ai Maria, né, que ai José, que ai, sim, sim, Maria foi especial, mas ela não pode tirar o brilho do filho, porque o brilho do filho na verdade já foi tirado lá atrás, quando a gente se foca só em Adão e Eva. E por que eu tô trazendo isso para você hoje? Porque quando eu olho para mim, eu sei que isso pode ser um baita balde de água fria na nossa cabeça, né? Nós mulheres que de repente nós achamos que eu sou poderosa, que eu consigo, porque eu sou a criação máxima de Deus. Não sou. Embora para mim tudo que Deus fez é o máximo, né?
Mas assim, não foi o fim. O nosso foco deve ser no filho. E aí eu contei para você toda essa história, né, das meninas e tal. Elas eram crianças. Se nós olhássemos pro filho, e quando eu falo filho, você pode entender como Cristo e pode entender como seu filho também. Se nós olharmos para o filho, ao invés de ficarmos dando voltas, nós teríamos muito menos problemas. Acredito que quase nada, porque se o nosso foco fosse o filho, fosse criar um mundo para o filho e fosse ter as nossas atitudes voltadas para o bem-estar do filho, mesmo que eu, sendo adulta hoje, quando era filha, também tive minhas dificuldades, né? Também fui, de repente, maltratada, espancada, abusada, não tive infância porque tive que trabalhar. E todas essas histórias que até hoje acontecem, porque não é coisa de antigamente isso daí, e são histórias que eu vivi, mas que infelizmente hoje em dia ainda acontece, de crianças que não têm o espaço delas, nem físico, nem emocional, nem psicológico, nem nada, e que precisam ralar para trazer dinheiro para casa e para obedecer os pais num regime militar, uma ditadura extrema, onde elas não podem nem falar, nem erguer o olhar, né? Ou crianças que muitas vezes a gente acha que tá dando tudo porque a gente não deixa fazer nada, porque a criança tem o celular que quer, porque tem o videogame que quer, porque tem a roupa que quer, porque tem o brinquedo que quer, e a gente acha que a gente tá dando tudo que a criança precisa. Na verdade, ela precisa do nosso olhar, da nossa presença, da nossa empatia. Então é isso que eu venho trazer hoje para você. Eu tenho uma frase que é meio doída, mas tem muita gente que às vezes fala assim, não, por Cristo eu faço tudo. Eu dou minha vida pelo Filho de Deus porque Ele deu a vida por mim. Eu largo tudo por Jesus Cristo. Se Ele me pedir, eu largo o emprego, eu largo tudo, eu faço tudo. Posso te falar uma coisa? A gente não faz isso nem pelo nosso próprio filho. Será mesmo que você faria pelo Filho de Deus? Cara, a gente não faz um jejum pelo nosso próprio filho. Quando nosso filho está doente, a gente não tem coragem de ficar 12 horas sem comer, sem botar nada na boca, em jejum e oração para pedir para essa criança se curar. E a gente olha para Cristo e vai só domingo na igreja, né? E fala, eu sou aquela pessoa devota, né? Será que sou mesmo? É um questionamento, não é um julgamento não, tá? É só um questionamento para você se fazer. Será que eu sou mesmo? Será que eu realmente sigo a Cristo? Se eu não consigo abandonar os meus pecados, as minhas atitudes, as minhas crenças limitadoras pelo meu filho, meu, que é sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos, né? Que veio de mim. Não consigo abandonar aquele passado por causa do meu filho, e aí eu digo de boca cheia que eu abandono pelo Filho de Deus que eu nem conheço. Porque se eu não conheço o meu filho que mora na minha casa, que saiu de dentro de mim, como que eu vou conhecer o Filho de Deus? Não é verdade? Então fica essa reflexão para hoje, domingo. O que você achou dessa reflexão? Vamos focar no filho. Se você não conhece o filho, que é o Filho de Deus, foca no seu filho. Foca em observar o seu filho, em ter empatia pelo seu filho, em julgar menos o seu filho, em acolher o seu filho, em abraçar o seu filho, literal e emocionalmente. Se você fizer isso, eu te garanto que você já está meio caminho andado para você entrar no reino de Deus. Que afinal de contas, né? Tudo que nós fizermos a um desses pequeninos é como se estivéssemos fazendo para Cristo. Então, é grande a nossa responsabilidade para com os filhos de Deus, né? Essa reflexão que eu deixo hoje com você. Se você gostou ou se você não gostou, deixa nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Beijo grande e até a próxima.